Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre superaquecedor e reaquecedor de vapor. Superaquecedor é aquele trocador de calor que vai aquecer o vapor ou elevar a temperatura do vapor antes que ele saia da caldeira. Na primeira tomada de vapor da caldeira nós temos vapor saturado, ou seja, aquele vapor que está no limite ali na linha do domo. E então esse vapor vai ser retirado e voltar para a caldeira, ou mesmo, na verdade ele nem sai da caldeira, mas ele volta para absorver mais energia, e assim ele vai elevar a sua temperatura, uma vez que já não mais ocorrerá transformação de fase. E com isso então a gente tem um vapor superaquecido, por isso o nome superaquecedor. Então é o equipamento que vai superaquecer o vapor. Se a gente olhar aqui nessas figuras aqui no esquema, o vapor seria tomado aqui na figura esquerda, nesse ponto de vapor saturado, e antes de chegar aqui no ponto 3, ele vai ser submetido a uma nova transferência de calor, num trocador de calor separado, e aí sim depois ser direcionado à tubulação para a gente chegar nesse ponto 3. Então o superaquecedor ele vai operar entre esse ponto que está no limite do domo e o ponto 3, elevando a temperatura, mantendo a pressão. Isso é muito importante. O superaquecedor não tem influência alguma, a não ser as perdas de carga natural do escoamento, sobre a pressão. Ele apenas aumenta a temperatura, absorvendo o calor dos gases da combustão no interior da caldeira. O reaquecedor também é um trocador de calor que está dentro da caldeira, mas o seu propósito é elevar a temperatura do vapor proveniente de estágios intermediários do processo. Então aqui no esqueminha novamente, a gente tem um esquema de uma central termoelétrica. Então o vapor que saiu superaquecido vai expandir na caldeira, na turbina. Essa turbina tem uma extração a pressão intermediária e essa parte aqui do vapor, ela vai ser reaquecida. Vejam só, na verdade essa turbina todo não é só uma extração intermediária, mas há uma pressão intermediária, todo ele vai ser reaquecido, então ele volta para a caldeira, eleva a sua temperatura, a pressão permanece aquela de extração, sem considerar as perdas de carga do escoamento, mas o reaquecimento não tem influência direta na pressão, e aí o vapor volta para a turbina para ser expandido. Então é como se fosse isso, o vapor sai superaquecido da caldeira, tem uma primeira expansão até uma pressão intermediária, aí ele volta para a caldeira e ele sai desse ponto 4, que aqui vejam que já tem até um pouco de líquido, um pouco de condensado, ele vai ser reaquecido e depois expandir novamente. Como visto na parte de ciclos, o propósito principal desse reaquecimento não é nem tanto aumentar a eficiência do ciclo, porque a gente está gastando energia para aquecer, mas é permitir o aumento dessa pressão e a não geração muito grande de condensado na saída da turbina, que seria altamente maléfico. Então veja, ao invés de nós atingirmos o ponto 6 linha, nós passamos a atingir o ponto 6, que tem uma quantidade de líquido muito menor. Então esse reaquecimento, o propósito principal é reduzir a quantidade de condensado na saída da turbina. Esses dois equipamentos eles podem ter dois tipos em função da sua localização dentro da caldeira. Pode ser do tipo radiante, que eles são instalados na fornalha, então eles vão ter acesso àqueles gases de maior temperatura, eles podem até mesmo ter contato com a chama, e a chama irradia muito calor por conta da sua alta temperatura. Ou eles podem ser convectivos, eles são instalados mais próximos à região da saída dos gases da combustão, onde os gases têm uma temperatura mais baixa e o mecanismo predominante ali de transferência de calor é a convecção, ao passo que os radiantes, o mecanismo de transferência de calor é a radiação. E essa figura nos ajuda a entender como que vai a carga da caldeira, ou seja, a potência, a quantidade de gases da combustão,
vai influenciar na temperatura do vapor, ou seja, no reaquecimento. Veja que quanto maior a carga, maior vai ser a quantidade de gases da combustão. O volume desses gases vai ser maior, então a velocidade desses gases vai ser maior também, uma vez que a área de passagem dos gases não muda. Então, com velocidade maior, a gente tem um coeficiente de convecção maior. Então, quando a gente tem carga maior, a gente está privilegiando os trocadores de calor do tipo convectivo. Quando a gente tem cargas menores, nós vamos ter temperaturas de gases maior, a temperatura dos gases da combustão tende a ser maior, portanto, essa quantidade menor, a gente está privilegiando para cargas menores os trocadores de calor do tipo radiante. Quando a carga aumenta, o radiante ele fica um pouquinho prejudicado, porque a temperatura desses gases tende a reduzir. E para fechar, eu trouxe aqui um esqueminha bastante interessante que nos ajuda a compreender a posição desses trocadores de calor dentro da caldeira. Então vejam aqui, as linhas azuis estão representando o corpo da caldeira. Os gases da combustão estão vindo nesse sentido aqui, entrando por aqui e saindo por aqui. Então aqui seria a fornalha, os gases da combustão estão sendo gerados em alguma região aqui, e para cá nós estamos próximos à chaminé, a saída desses gases. A linha preta está representado o vapor saturado. Então o vapor foi gerado lá na caldeira, e aqui no tubulão de vapor nós temos a extração, a primeira extração de vapor, que é vapor saturado. Então na sequência do vapor saturado, esse vapor ele vai ser direcionado a esse primeiro trocador de calor aqui, que é um superaquecedor convectivo. Veja então que esse vapor proveniente do tubulão, ele vai ser reaquecido, e esse trocador de calor está posicionado mais próximo à saída, por isso ele é convectivo. Ele pode ser extraído, mas aqui a gente vai seguir como se houvesse todos esses trocadores no mesmo equipamento, só para a gente entender. Então aqui ele vai entrar num outro trocador de calor semi-radiante. Por que semi-radiante? Porque ele não está enxergando diretamente a chama, mas também ele não está tão próximo assim da saída dos gases. Ele pode ser direcionado a outro trocador de calor 3, aí esse sim é um superaquecedor radiante, porque aqui de fato ele está enxergando a chama, ele está sendo submetido aos gases de maior temperatura, então a radiação aqui ela vai ser predominante. Na sequência então esses gases estão passando aqui por trás, vêm aqui e saem aqui no superaquecedor convectivo também. Então a gente tem o superaquecedor convectivo tanto nessa região quanto nessa região, que vejam, são regiões próximas à saída dos gases, e aqui o vapor vai para o processo. A gente tem aqui a linha verde, é o vapor reaquecido. Então vejam que ele volta lá, suponhamos, no processo intermediário, é uma pressão intermediária da turbina, ele vai vir aqui a uma determinada pressão, mas uma temperatura mais baixa, vai passar por esse primeiro reaquecedor convectivo. Aqui o princípio é o mesmo. A diferença é, próximos à região, ou são superaquecedores ou reaquecedores convectivos, próximos à fornalha, superaquecedores ou reaquecedores radiantes. Então aqui nós temos no 5 o reaquecedor convectivo, ele vai ser direcionado aqui, nessa região, nesse trocador de calor 6, vejam só, nós temos um reaquecedor semi-radiante, que é nessa posição intermediária. Depois ele vai ser direcionado a um reaquecedor 7, que é um reaquecedor de janela radiante. E finalmente o ponto 8 aqui é o vapor reaquecido para a turbina ou para o processo. Então, região radiante, região semi-radiante e a região convectiva. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula que falamos sobre superaquecedores e reaquecedores. Teve como objetivo principal mostrar a importância desses dois equipamentos, seja gerar vapor superaquecido, seja reaquecer o vapor oriundo de uma
a etapa intermediária do processo, e apresentar onde esses equipamentos podem estar posicionados no interior da caldeira. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!